Pessoal, algum problema de estar mandando carta de mensagem? Eu não falei nada, mas hoje eu não. a proposta do nosso sabadão, esse sábado em que seria melhor morrer queimado que vir aqui. Não, eu queria vir. Na verdade, eu estou aqui, né? Zelo medíocre, medíocre. Então, a proposta é a gente trabalhar meio ambiente, ecologia. E aí, como que a gente pode fazer interseção entre o meio ambiente, ecologia, natureza e religião? As religiões, ao longo do tempo, desenvolveram mitos. O que são mitos? Hoje em dia, mito é sinônimo de mentira, mas mito, originalmente, dentro do contexto da religião, é uma história sagrada, uma narração sobre as origens, que tenta explicar de onde tudo surgiu. O folclore tem vários mitos e lendas. Mito é quando envolve um deus, lenda é quando envolve algum outro tipo de ser sobrenatural. Então, no nosso folclore a gente tem mitos, como Tupã, por exemplo, é o deus dos raios e dos trovões de algumas etnias indígenas brasileiras. Já Curupira não é um deus, é uma lenda. Boitatá, o que mais? Mula sem cabeça. Realmente essas lendas, boa parte delas, são de seres protetores da natureza. Proteção da natureza que alguém não tem feito. E o ser humano tem buscado compreender a natureza desde muito tempo. E compreender sem recorrer a mitos, sem recorrer a lendas. Tentar compreender como funciona essa natureza, como funciona o meio ambiente. E aí foi nessa tentativa que ao longo do tempo se desenvolveu a teoria da evolução. O que diz a teoria da evolução? Que todos os seres vivos passam por um processo evolutivo, um processo de seleção natural, onde os genes que melhor se adaptam, ou os seres vivos que melhor se adaptam ao ambiente, esses conseguem sobreviver e transferir os seus genes para as próximas gerações, com aquelas características que permitiram a ele a sobrevivência. No caso dos seres humanos, por exemplo, nós somos uma espécie exitosa no processo evolutivo. Nós tivemos um ancestral comum com os macacos. As várias espécies de macacos. Não que nós viemos dos macacos, nós temos um ancestral comum. Os macacos é parte de uma ramificação da árvore da evolução. A evolução é uma árvore, né? Essa teoria foi desenvolvida por Charles Darwin, depois foi corroborada por Gregor Mendel com a sua teoria da hereditariedade, onde ele vai mostrar como que nós transmitimos as nossas características dominantes e recessivas para as próximas gerações. E até chegarmos na teoria da dupla hélice, que é a teoria do DNA. Vai explicar também aí a lei da hereditariedade do Gregor Mendel. Então, em 1859, Charles Darwin aplicou suas teorias sobre evolução na sua obra, que escreveu um livro chamado A Origem das Espécies por meio da seleção natural. Como é que acontece a seleção natural? Como é que nós somos selecionados naturalmente? Como é que se dá essa seleção? Os indivíduos mais aptos conseguem sobreviver. E aquelas características que fazem dele o mais apto, são transmitidas para as próximas gerações, enquanto aqueles que não têm as características de adaptação, esses vão sendo extintos, não conseguem sobreviver e, portanto, não conseguem replicar os seus genes, transferindo para as próximas gerações. Aí extinguem essas espécies.
foram evoluindo ao longo do tempo. As primeiras formas de vida teriam surgido na água. Seres ali unicelulares, depois que foram se tornando seres mais complexos, unicelulares ou pluricelulares. Então, em 1836, trabalham experimentos de hibridação de plantas do Gregor Mendel, que era um monge católico, religioso, escreveu aí as descobertas dos experimentos com ervilhas. Ele passou a vida inteira estudando ervilhas. E como as ervilhas transmitiam características para as outras gerações de ervilhas, as sementes. Então ele começou a perceber que existiam ali características dominantes e recessivas. E isso pode ser transposto, por exemplo, para nós humanos. Existem características em nós que são dominantes e recessivas. Por exemplo, se uma pessoa branca casa comigo e tem filhos, a tendência é o filho nascer de cor, ou em qual cor de pele? Negro, né? Por quê? O gene negro é dominante sobre o recessivo branco. A característica do olho claro, ela é dominante ou recessiva? Recessiva, né? Porque é mais difícil você transmitir essa característica para a próxima geração se os dois não tiverem os olhos claros. Tem chance? Tem, mas uma porcentagem menor ali. Então o Gregor Mendel, quem vai estabelecer isso? Seus estudos, a partir, na verdade, dos estudos de ervilhas. Né? Eles vão transpor os estudos de ervilha e perceber que há características em comum com todos os seres vivos, nessa lei da hereditariedade do Gregor Mendel, estabelecendo aí as bases para o campo da genética, que só vai se desenvolver depois com os estudos de DNA. A dupla S, né, do Crick e Watson, em 1953, em um pub, no boteco, lá no Reino Unido. Eles apresentaram, anunciaram a descoberta da estrutura do DNA. E a estrutura dele é uma estrutura de dupla hélice. Né? A dupla hélice fica girando. Os cientistas sempre descobrem que as coisas de alguma forma giram. No início da modernidade, Nicolau Copérnico fez a Revolução Copernicana, dizendo que não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Então, quando Copérnico disse que a Terra gira em torno do Sol, ou que a Terra não fica parada no centro do mundo, ele descobriu algo que os bêbados sempre souberam: que a Terra é que move. Porque o bêbado, quando ele bebe, ele vê tudo girando. Os bêbados já sabem disso muito antes do Copérnico. E aí a galera vai apresentar a estrutura do DNA, que é uma dupla hélice, no pub, no boteco. Também gira, tudo gira. A Terra plana não gira, ela capota. Né? Em 1976, o gênio egoísta do biólogo evolucionista Richard Dawkins ofereceu aí uma nova perspectiva sobre a evolução. Essa perspectiva era a seguinte: né? Os genes que já haviam sido estudados desde o Gregor Mendel, depois foram desenvolvidos com a estrutura do DNA do Crick e do Watson. Agora, com o Richard Dawkins, ele vai dizer o seguinte: o que os nossos genes fazem? Eles querem se replicar. Então, inconscientemente ou instintivamente, naturalmente, os genes nos levam a reprodução. Porque os nossos genes são egoístas. Os nossos genes não estão pensando no nosso bem, no bem das pessoas com quem a gente convive. Os genes que nos movem, eles estão pensando em replicar-se, reproduzir. Então, a gente acha que tem consciência e controle sobre a gente, mas quem nos controla são os nossos genes. E eles são egoístas, eles só pensam neles mesmos. Eles querem se autopreservar e se multiplicar, se replicar, se reproduzir. Então não há solidariedade aqui e altruísmo na natureza. O gene que move todos os seres vivos é um gene egoísta, que só pensa em si mesmo, só quer se autopreservar e se replicar, se reproduzir.
não está fora disso. Né? Você acha que você escolheu aquela pessoa, tal, que você pensou no seu relacionamento para casar, tudo isso na verdade você está cumprindo uma pulsão do seu gênio que vai te levar a reproduzir, a replicar os seus genes em um outro ser. Vai ser os seus filhos, né? Focado no gênio em oposição às espécies ou aos grupos. Em 2003 saiu o projeto Genoma Humano, que produz o primeiro mapeamento genético do Homo sapiens, que somos nós, né? Homo sapiens sapiens, o homem sabe. E o mapeamento genético desse projeto Genoma foi para quê? Porque todas as nossas características biológicas estão no nosso DNA. Através da análise do nosso DNA, dá para saber que tipo de doença você pode desenvolver ao longo da vida. Você pode ter câncer, você pode ter qualquer tipo de doença, dá para ver no seu DNA. Quais as suas características? Se você vai ter olho claro ou escuro, a pele sempre e assim sucessivamente. Para alguns estudiosos, o mapeamento genético pode descobrir até a forma como a gente se comporta. Até as nossas escolhas, o mapeamento genético pode prever, mas isso ainda vai demandar um tempo maior de estudo para eles se dá ou não para chegarmos a isso. Projeção, galera.